Morei na Bahia, sereia, mudei pro sertão. Sereia, aprendi a namorar. Sereia de aperto de mão, sereia. Morei na Bahia, sereia, mudei pro sertão. Sereia, aprendi a namorar. Sereia de aperto de mão, sereia. Nesses dias a gente está fazendo esse trabalho de pesquisa, né? A gente estava lá na Chapada Gaúcha, ficamos sabendo de vocês aqui, viemos para cá, que são caminhos que Guimarães Rosa passou há quase 70 anos atrás, né? Eram outros caminhos naquela época, né? E agora esses caminhos têm uma comunidade quilombola forte, uma comunidade quilombola resistente, organizada, com pontos de cultura lindíssimo, que produz arte aqui do norte de Minas para o mundo, né? E as peças de vocês viajam não só o Brasil, mas também o exterior também. Estamos aqui com o Wendel, do Ponto de Cultura aqui de Buriti do Meio e da comunidade quilombola. Conta um pouquinho da história para nós, do Ponto de Cultura, do trabalho que vocês fazem, como foi registrar a comunidade como uma comunidade quilombola. O nosso trabalho ele se perpassa pela uma luta coletiva, né? E lá no começo, o processo de certificação foi um processo bem aguerrido, né, pela comunidade. Isso aconteceu em 2004, a comunidade se posicionou e fez a ata, né, que é o primeiro processo de titulação da comunidade, que é pela Fundação Palmares. Todos os técnicos envolvidos ali viu que a comunidade ela tinha tinha, né, os traços, tinha a formação de um quilombo, e aí certificou a comunidade. Mas o quilombo ele tem uma história longa desse processo, né? Essa certificação é só a forma de comprovar como isso se deu através, né, de documentos, né? Mas a formação dele é bem ampla, né? De muitos anos, né? 300 anos a gente fala essa história. Uma prova das nossas resistências são essas cerâmicas que vocês estão aqui, né, conhecendo. E são cerâmicas praticamente, né, centenárias, né? O nosso trabalho ele se perpassa pelas raízes, né? Raízes dos nossos ancestrais. E aí isso que foi uma das maiores comprovações da nossa titulação, né? Hoje o quilombo nós contamos hoje com mais de 280 famílias. E o Eusébio Gramacho tem uma história interessante, que ele, além dessa ramificação, hoje a gente ainda tem, né, os netos dele, né, vivo ainda. Tem Dona Venâncio, Dona das Neves, né, que é a matriarca, outras pessoas gramachos que não estão na comunidade, mas que moram na cidade. Então, com isso, a comunidade foi se dando essa formação, né? E essa cerâmica, ela veio juntamente com esses negros, né? E hoje esse trabalho ainda continua, né? Depois de passar esses 300 anos. Agora, a relação do Ponto de Cultura veio através do trabalho da nossa matriarca, né? Um trabalho sólido, né? Um trabalho que foi ganhando forma, que as cantigas de roda, as brincadeiras foram se eternizando, né? E daí a gente começou a ter atividades, né? Atividades com mais frequência, né? A gente já estava sentindo que a gente estava criando uma identidade do Ponto de Cultura, a se entender também, né, que era um lugar que a gente podia falar das nossas culturas. Então, assim, nós começamos daí por diante se sentir culturalmente importante do processo. A gente participa dos eventos, né, das políticas públicas, né, que tem direcionado às comunidades quilombolas. No momento, nós estamos com um curso, o nome do curso é Quilômetros Gerais. Então, nós estamos passando por todas as comunidades aqui mais próximas a nós, né? E aí lá nós estamos levando a disciplina de moda, estilo
e beleza afro e quilombola. Eu estou trabalhando nessa disciplina, tenho o meu outro colega que é o diretor Cláudio Amar, está trabalhando marketing e vendas. O Wendel, o meu esposo, está trabalhando com a disciplina de culinária africana e quilombola. Então, assim, a gente está vendo que as comunidades estão gostando muito em participar. E nesse momento a gente tem uma troca, né? Porque a gente vai para ensinar e também aprende. Tem as outras comunidades que estão começando, né? Então a cultura deles está assim, adormecida ainda. Só que quando você senta com uma senhora, uma mestre de saberes, ela traz assim, uma riqueza cultural para a gente. E aí esses momentos estão sendo também para isso, um momento de troca, de experiência, trocas de casos, né, dos saberes. Temos hoje, no estado de Minas Gerais, poucos pontos de culturas que são quilombolas. E aí a gente precisa trabalhar isso mais para que as comunidades que trabalham com cultura, praticamente todas, né, 99%, que a gente possa pensar nesse plano de política para pontos de culturas quilombolas. A gente tem um planejamento para 2026 de esse lugar aqui virar uma escola de artesanato. Olha só. Né, ensinar essas pessoas, tanto da comunidade, mas oficina com outras pessoas, para poder, além de aprender o saber, mas também de ser os futuros ceramistas, né? E aí esse trabalho crescer, né? Então essa foi uma das primeiras estratégias com relação à cerâmica. A dança também, nós vamos criar essas formações, porque a dança também, ela é um objeto, né, tanto material como imaterial, ele pode se perder com o tempo também. Na área de dança, outras atividades, né, que tem a capoeira, né, a capoeira aí com o nosso mestre Bruno, ele faz um trabalho muito bacana com a juventude. Ele tem mais ou menos 40 alunos de capoeira. Aí vem também o nosso cabeça de folia, né, Rodrigo também, né, com suas atividades. Ele tem um grupo de jovens, né, que são foliões, rapazinho de 17, 18 anos. Então essas coisas foram chegando, né, para as atividades do ponto. A gente pensa também numa questão desses intercâmbios, né, culturais. Eu acho que é muito importante também para o ponto, que é uma das coisas que a gente vai sonhar com os outros pontos, trazer os outros pontos para entender a forma de trabalho da gente. É um ponto de cultura muito amplo, no sentido assim, de diversidade, né, e trabalhando, desenvolvendo e ampliando a cultura. E quais são as dificuldades do ponto de cultura e da comunidade hoje, que você ainda vê? Dificuldades e desafios que você ainda enfrenta? A gente enfrenta uma dificuldade de prédio, né? A gente precisa de mais urgente possível criar uma instalação para visitantes, né? Criar um andar acima para dormitório, embaixo ser o lugar de oficina, criar umas 2 salas maiores aqui do lado para ser lugares também de reunião, né, e de aula também para essas atividades na área da cerâmica. Então é um desafio. A gente torce muito para os editais para a gente conseguir essas estruturas. Nós pensamos a fazer outros tipos de ação, criar uma geodésica ali para reuniões de eventos maiores. Uma coisa bacana que a gente quer criar também, combatendo a nossa dificuldade, são essa questão da internet, né? Nós lidarmos com todos esses processos. A gente ainda é muito distante dessas relações das tecnologias, porque a gente também respeita o tempo do quilombo. E assim, e algumas comunidades que não ainda se reconhecem como comunidade quilombola, qual que é o conselho que você dá para elas? E o meu conselho que vai para esses quilombos é que eles não podem perder sua identidade. Que o quilombo, dentro do território brasileiro, ele é um só e muito grande. O maior livro que a gente tem é a terra.
Os nossos sistemas de escrita, para quem não é letrado, a nossa caneta é um pedaço de garrancho que rabisca a terra. É essa que é a nossa missão, da maior saber que a gente tem. A nossa escrevivência a gente escreve na terra, e quem apaga é o vento, e quem apaga é a chuva. Então a gente está conectado em todos os sentidos. Que o maior livro que escreve a nossa escrevivência é essa natureza do dia a dia. Nós estamos em forma de cerâmica e dizendo para vocês que a gente existe. Ser quilombola é resistir. Os elementos, né? Todos os elementos da natureza. A gente extrai, quebra, né? E quando a gente quebra ele, a gente cessa. E aí a gente está preparando ele para receber a água. Ele recebe a água e através dessa água ele começa a se misturar com a água. E automaticamente ele começa a virar uma massa, né? Uma massa móvel, né? E dali por diante. Aí depois que ele passa pelo determinado ponto, que ele está pronto, que a gente conseguiu consolidar ele numa peça, vem um outro elemento que é a sombra e o vento, que entra já o terceiro fator da natureza. Aí depois disso, ele seco, ele passa pelo acabamento, aí ele vai para o fogo. E aí o fogo é um calor de 880 graus Celsius para ele virar solidez e acaba de consolidar nesse material que você vê aí. E mais uma vez a gente usa os elementos que está composto na natureza. Todo tempo a gente está conectado, por isso que esse artesanato, todo mundo que chega aqui vê essa energia boa que foram feitos eles, né? Isso aqui não é só uma peça, que vai amor, tempo, vai história, vai às vezes até lágrimas e vai o todo, né? O amor de pessoas que se dedicaram para que aquela peça ali seja aquela peça única. E cada um desses vasos tem uma digital de uma pessoa. De pessoas que se dedicaram a sua vida para essa arte. Elas estão aí para ganhar o mundo, né? Então assim, ela vai para onde que eu acho que o povo consegue enxergar elas, né? Elas conseguem ver lá na rede social, conseguem ver, fala que pote lindo, eu quero um. Então vai para Belo Horizonte, ou vai para o Rio, ou vai para outra parte, né? Do mundo. Eu acho que elas por si próprias já conseguem conquistar o mundo. E eu achei muito bonito uma fala da Ana Maria, que ela falou, que ela fala sempre, né? Leva o barro, onde você for, leva o barro, né? Esse aí é o nosso sustento, né? Uhum. Não tem como a gente sair daqui sem levar uma peça de barro, porque ela nos representa assim lá fora muito, né? E ela ajudou na existência do nosso povo de 300 anos aqui. Toda a vida a gente aprendeu a fazer negócios, né? Com comida, né? Já que a gente precisa de dinheiro para comprar comida, a gente só precisa ter o pote para comprar comida. E aí quando a gente entra para cá para fazer os nossos artesanatos, a gente pensa nesses retornos, né? Ele ajudou muito a família, ajudou a formar professores. Meu nome é Flávia, eu sou mulher negra, quilombola, da comunidade quilombola Buriti do Meio. E eu sou professora, né? Eu fiz pedagogia, tenho também o curso de educação especial. E aqui na escola eu atuo como professora dos anos iniciais, professora eventual e supervisora dos anos finais, ensino médio e EJA. E na comunidade eu sou artesã, faço artesanato em barro e faço parte da coordenação do Ponto de Cultura Quilombo Artes. Faço parte também do grupo de batuque Flores e Cravos que Cantam e Dançam. E também ajudo, né, na igreja, eu participo e também faço parte da equipe de liturgia. Eu gosto muito de fazer o salmo, cantar o salmo. Eu gosto de cantar, né? Aqui na escola eu comecei a trabalhar aqui em 2016 como professora. E como supervisora tem 3 anos, eu comecei em 2022. Estou gostando, a gente traz dentro das aulas, a gente traz também, né, a cultura da comunidade, o artesanato, a gente traz também os mestres de saberes para contar as suas histórias, né, os seus casos aqui para a escola. Então,
É um prazer receber você. Para nós foi muito bom. Para nós foi excelente. A gente gosta muito de receber as pessoas, a comunidade, deu para vocês ver. São pessoas que acolhem muito bem. Muito bem. Né? Então, todo mundo muito feliz. Todos gostariam de ter visto vocês. Teria que ser mais dias. Volte, viu? Eu faço o convite para vocês voltar, para ficar mais tempo aqui com nós. Foi um prazer, viu, receber vocês. Muito obrigada. Obrigado. E a gente espera vocês lá em São Tomé, no nosso ponto de cultura. Sim, a gente vamos tá conversando sim. com o Wendel, Uhum. pra gente viabilizar a saída de vocês lá, de conhecer o nosso ponto, a nossa história, compartilhar também, né, Entendi. esses conhecimentos com a gente lá. Tá jóia. Tá bom? Que bom que tem outro ponteiro aqui e que a gente está trocando essas experiências também, né? Então, isso aqui foi completamente não marcado, mas marcado pelo tempo, pelo destino, né? E pela sua pesquisa, né, de Guimarães Rosa. Então, eu espero que você consiga alcançar e que seu processo de ancestralidade possa te acompanhar aí nas suas vivências e que você possa viver as coisas melhores, não só pela sua pesquisa, mas pelo ser humano que você é. E também agradeço muito ao Alex, né, que vem através de outros lugares marcar aqui o nosso território quilombola, né? E você também, Alex, trouxe outra visão, né? As pessoas te viram com um olhar que não foi através de uma tecnologia, foi numa vivência real, né? Então eu acho que isso eles pensaram assim, eu nunca vou ver um argentino aqui, nunca vou ver, né, uma pessoa que está lá do outro lado da tela, né? E não é isso, né? A gente é capaz de estar nos lugares e eu acho que eles têm que acreditar nisso. A comunidade quilombola de Buriti do Meio nos acolheu com generosidade rara, com música que embala a alma e histórias que atravessam o tempo como um rio que não seca. Foi mais que visita, foi aprendizado vivo sobre memória, cultura e luta. Ali, cada gesto é resistência, cada canto é raiz, cada rosto é Brasil. Deixamos aqui nosso agradecimento sincero, feito palavra que quer florir, e lançamos o convite que mais pessoas se aproximem, escutem, conheçam e apoiam essa comunidade que mantém acesa uma chama essencial do país. Porque, como disse Reobaldo, o real não está na saída nem na chegada, ele se dispõe no meio da travessia. Buriti do Meio é travessia, e quem passa por lá não sai o mesmo.